O que é bushcraft? Hoje nós vamos falar sobre isso. Enquanto arrumo minhas coisas, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no vídeo caso você não seja inscrito. E no decorrer do vídeo ou no final, deixa um comentário que é muito importante. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre o que é bushcraft no Brasil. E eu respondo todos os comentários. Então vamos conversar. E agora eu vou arrumar as coisas aqui pra gente falar sobre isso. O que é bushcraft? O que é bushcraft ou bushcraft? Pode parecer paga-pau de gringo a gente usar uma palavra em inglês e não uma em português, mas bushcraft é uma palavra que não tem uma tradução direta para o português. Bush quer dizer arbusto, né? Mato. E craft, artesanal, arte no sentido de uma coisa artesanal. Por exemplo, leathercraft, artesanato em couro. E acabou se traduzindo assim para o português usando o termo artes do mato. A primeira vez que eu ouvi esse termo, artes do mato, e também bushcraft, foi no canal do Giuliano Toniolo, que é um dos precursores do bushcraft no Brasil e também dos mais antigos divulgadores dessa prática. Aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir a palavra bushcraft associado a casca grossa, a ralação, a comer uma sopa no cantil com a cabeça de galinha. E na minha opinião, deixando claro que tudo que eu vou falar para vocês aqui é a minha opinião. Na minha opinião é exatamente o contrário. O bushcraft, ele é harmônico, ele não é caótico. Ele não tem a ver com quem é o mais ignorante. No próprio nome, a gente, né, o craft como artesanal, para mim, soa como uma coisa que tem que ter um tipo de arte envolvida. Não arte como a gente está de pintura, nada disso, mas uma coisa mais artística e não uma coisa mais ogra. Muita gente mistura também o bushcraft com a sobrevivência ou com o sobrevivencialismo, que são coisas correlatas, que podem ir na mesma direção, uma pode usar a técnica da outra, podem se complementar, mas não são sinônimos. O bushcraft não é sinônimo de sobrevivência e vice-versa. Vamos fazer uma analogia aqui. A sobrevivência é como, falando aqui agora metaforicamente, a sobrevivência é como se você achasse um crocodilo e você arrancasse um dente dele e matasse o crocodilo com o próprio dente. Essa é a sobrevivência. Enquanto o bushcraft é aquela ave, aquele pássaro que entra dentro da boca do crocodilo e tira ali a sujeira entre os dentes dele. Ou seja, é uma coisa harmoniosa e não uma coisa brutal. Na sobrevivência, você vai usar tudo que você encontrar como recurso dentro da floresta para usar contra a floresta para sair dali. Essa é a sobrevivência. A sobrevivência não tem regras, ela não tem escrúpulos, você precisa sobreviver. Já no bushcraft, você se insere na natureza por livre e espontânea vontade. Você vai usar os recursos da natureza para viver em harmonia com ela. Na sobrevivência, se você precisar derrubar uma árvore de 500 anos, você vai derrubar porque a sua vida é mais importante. Enquanto no bushcraft você pensa várias vezes antes de cortar uma arvorezinha ali, se você não consegue mudar o seu abrigo mais para cá ou mais para lá, para você não precisar destruir o que está no seu entorno. Ele é complementar à sobrevivência, no sentido de, você numa situação de sobrevivência, você pode muito bem usar técnicas de bushcraft. Você pode usar entalhes, você pode usar amarras e nós que você usa no bushcraft,
conhecimentos de plantas comestíveis e de técnicas de fazer fogo, armadilhas, gatilhos para armadilha utilizando entalhes. Tudo isso vem do bushcraft e pode ser usado na sobrevivência. Ou seja, eles são práticas, são técnicas que se complementam, mas não querem dizer a mesma coisa. Saindo do mato, na área urbana, na cidade, é possível a gente praticar o bushcraft ou a gente tem que estar aqui no mato? Na minha opinião, o bushcraft é a intenção e não simplesmente o estar no meio do mato. Em casa você pode praticar técnicas de fogo, você pode praticar entalhes, você pode estar fazendo ferramentas, né, mexendo com ferramentas para a prática do bushcraft. Você pode pegar um pedaço de madeira no mato e levar para casa para entalhar uma colher, ou começar a entalhar aqui no mato e levar para casa para finalizar, para passar uma lixa, para passar um óleo. Na minha opinião, você pode sim praticar o bushcraft em casa, com uma diferença: você não está vivenciando o bushcraft. Para mim, a vivência do bushcraft ela é aqui no mato, na natureza. Mas as técnicas do bushcraft você pode praticar independente de onde você estiver. Esqueci do principal, meu. Ai, como que eu vou falar de bushcraft desse jeito? Agora sim, agora eu posso falar de bushcraft. Pode não parecer, mas isso daqui gera muita polêmica dentro do mundo bushcraft também. E equipamentos modernos ou equipamentos clichês fazem o bushcraft? O kit bushcraft é o quê? Você deixar a barba crescer, colocar uma camisa xadrez, faca de cutelaria artesanal, pederneira, luva de couro laranja, aí você é um bushcrafter. Então você não pode usar uma faca comprada, uma faca do mercado, por exemplo, e lanterna. Você tem que usar uma lamparina. Se você estiver usando uma lanterna pilha, não é bushcraft. Eu penso assim, o Otzi, que é considerado o primeiro bushcrafter, né? Que foi um cara que foi encontrado congelado num processo de mumificação, e ele tinha algumas coisas ali, então ele tinha coisas que não eram comuns para a época. Uma faca ali de pedra lascada, tal. Pesquisem sobre o Otzi se vocês não conhecem. Será que ele estava usando aquelas coisas porque ele queria ser o brabão? Ou é porque é o que existia na época? Será que se existisse faca acabar naquela época, o Otzi não estaria com uma? Fica a reflexão. A gente volta naquilo. Para mim, o bushcraft é a intenção. Não importa se eu estou usando uma faca artesanal ou se eu estou usando uma faca industrial. Porque se a gente for entrar por aí, eu só vou poder praticar bushcraft quando eu extrair o minério, forjar e eu fizer a minha própria faca. Se eu fizer um escambo, conseguir um pedaço de tecido de algodão e eu costurar as minhas roupas, só assim eu vou estar praticando bushcraft. O bushcraft é a intenção, é o que você faz. Não importa se você está no mato, se você acendeu a sua fogueira com flint and steel, bow drill, isqueiro, uma isca de algodão com parafina, não importa, não é aí que está o bushcraft. O bushcraft está em você escolher os materiais, em você ter a sensibilidade de enxergar materiais ali onde outra pessoa passaria e não veria. Ou seja, um galinho com gravetos suspenso ali preso num galho de árvore que você sabe que está seco. Tem a ver com você identificar plantas, identificar rastros de animais, identificar um curso de água, uma nascente. Para mim, é aí que mora o bushcraft. E a gente também tem que tomar cuidado porque nem tudo que é feito no mato é bushcraft. Porque se for assim, se o estar no mato, se o cervajão for bushcraft, então o garimpeiro ilegal, ele é um praticante de bushcraft. O caçador ilegal, ele é um praticante de bushcraft. Então por isso que a gente volta à intenção. Você derrubar tudo em volta do seu acampamento ali, um raio de, 5 metros, você botar tudo ali no chão, árvore, papapá, e deixar tudo limpo para construir seu acampamento, tá longe de ser bushcraft. Você deixar a sua lona torta, porque a hora que você foi colocar tinha uma árvore ali, você não quis cortar, isso é o bushcraft. É aí que ele mora. E para mim, o mais importante de tudo isso que eu falei, você pode praticar técnicas de bushcraft em casa,
mas você não está vivenciando o bushcraft em casa, na minha opinião. 1 grama de prática vale mais do que 1 tonelada de teoria. Hoje está muito em alta alguns livros sobre bushcraft de autores fenomenais, tanto aqui do Brasil como de fora. Aqui no Brasil a gente tem o Toniolo, tem o Humberto Costa, tem o Arthur Jorge, tem uma galera muito bacana no YouTube. Mas você lê tudo, você assiste tudo, você assiste todas as séries, você saber o nome de todos os nós e amarras, isso não vai te fazer um praticante melhor de bushcraft. A natureza, ela tem o péssimo hábito de ensinar lições de humildade muito severas. Então, pratique, porque a gente tem, quanto mais conhecimento a gente absorve, a gente tem a falsa sensação de que a gente consegue colocar aquilo em prática, quando na verdade não tem. Hoje, por exemplo, agora tá chovendo, mas não choveu durante a semana. E eu vim pra cá fazer um vídeo sobre uma tag que vocês vão ver semana que vem, já vou deixar um spoiler. O fogo foi muito mais complicado do que eu imaginava. Eu sei que eu tô num lugar muito úmido, mas mesmo assim o fogo foi muito difícil. E vocês estão cansados de ver aí o tanto que eu venho pro mato. Agora, imagina se eu lesse, assistisse pra caramba, mas não viesse. Eu acredito que seria ainda mais difícil. Então, sai do sofá. Se você não conhece ninguém, não tem nenhum amigo que goste dessas coisas, porque eu não recomendo você ir para o mato, se enfiar no mato sozinho, procure ou uma propriedade particular, aí, uma chácara de algum conhecido, ou um camping, ou um parque que tem aí uma área verde, para você ir começando a colocar em prática pequenas técnicas de bushcraft, para ir dessa forma galgando aí o seu trajeto no bushcraft. Mas a minha reflexão ela é sobre isso. Sobre a gente não misturar o bushcraft com o operacional, com o casca grossa, com o brabão. Ah, eu vou pro mato só com uma pederneira. E aí o cara morre de frio. Então fica a reflexão. Para você, o que é bushcraft? Tem a ver com o que eu falei ou eu tô viajando na maionese? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê em breve aqui no canal. E vamos pra cima, semana que vem tem tag, então fica de olho. E antes de eu ir embora de vez, sempre que eu faço vídeos o pessoal me pergunta que tarp é essa que eu uso, que lona é essa que eu uso. Essa é a tarp do kit Penumbra. Kit Penumbra vem a tarp, a rede e as fitas de fixação. Mas você pode comprar também os itens separados. E aqui na descrição tem o link do site da Exfa, onde você pode comprar o kit, só a rede ou só a lona, tá bom? E tem vídeo também no canal falando sobre. Então agora sim, eu vou embora, vamos pra cima, vou fazer uma lenga-lenga, vai aparecer uns vídeos aqui na tela final, que você vai clicar, assistir e ficar nesse looping infinito.